Hallo, hallo, liebe Spätzchen, guten Montag. Hoje eu tô passando um pouquinho atrasadinha. Normalmente a aula sai um pouquinho mais cedo, mas hoje não teve jeito. A gente tá passando atrasada, mas não tem problema. Para quem tá no Brasil ainda dá tempo, para quem tá na Alemanha vai ouvir a nossa aula antes de dormir. Aí, não é boa? Dizem que o sono ajuda demais a gente a trabalhar a memória. Então, se você tá querendo realmente memorizar as palavras em alemão, você tem que dormir as suas horas. E quando eu digo as suas horas, é porque cada pessoa tem uma quantidade de sono determinada que funciona para ela. Eu, por exemplo, preciso dormir minhas 8 horas noturnas, minhas 8 horas. E quando eu digo noturna é porque não adianta ser à tarde, nem nada disso. Eu preciso dormir 8 horas seguidas no sono profundo para eu me sentir bem, para eu me sentir bem disposta, tá bem? Aí você tem que decidir qual que é a sua quantidade de horas. Você tem que ir se testando e perceber isso. Então, realmente, às vezes me perguntam, é legal estudar alemão antes de dormir? Não é, o sono ajuda a gente a memorizar aquilo que a gente estudou. Isso é uma coisa interessante. O pessoal pergunta às vezes se é legal dormir com um vídeo do alemão no fundo, né? Tipo, um áudio de alemão no fundo quando você tá dormindo. Isso não, tá, gente? Existe muita discussão em relação a isso, mas a maior parte das pesquisas dizem que não adianta ouvir alguma coisa dormindo, que você não aprende aquilo dormindo. Mas antes de dormir, um pouco antes de dormir, pode ser que ajude sim, e mais importante, que você durma bem no dia que você tiver estudado, porque quem dorme bem memoriza melhor aquilo que estudou. Muito bem, esse não é o assunto da nossa aula de hoje. O assunto foi a aula pedida pela Bia, que queria saber como se diz porém, entretanto, todavia, além disso, sobretudo em alemão. É sobre isso que a gente vai falar agora. Essa matéria se chama conectores, tá? Conectoren, que são aquelas palavrinhas que conectam duas frases, né? Quando eu falo entretanto, todavia, só faz sentido porque eu estou conectando aquilo com uma ideia que foi dita anteriormente. Então não existe uma frase com conector que não está ligada a uma ideia que já foi dita anteriormente. Por isso vocês vão ver que todos os nossos exemplos aqui têm duas frases ou ao menos duas orações, uma vez que eu preciso retomar alguma ideia anterior para que os meus conectores façam sentido. Por exemplo, porém, entretanto e todavia são todos conectores adversativos, né? São conectores que vão dar alguma ideia contrária àquilo que foi dito antes, contrária, vão apresentar alguma ideia realmente diferente daquilo que foi dito antes. Quando eu digo, por exemplo, eu estudo francês, porém eu gosto de alemão. O que eu estou fazendo então? Estou apresentando a ideia contrária, né? Não é exatamente um contrário branco e preto, mas é uma ideia de diferença. Eu estudo alemão, eu mas eu gosto mesmo de francês, por exemplo, ou o contrário, tá? O que a gente precisa perceber é que, porém, entretanto e todavia, são sinônimos em português. E em alemão não é diferente, eles são sinônimos. Você pode usar tanto porém, quanto entretanto, quanto todavia, em qualquer frase, e faz a mesma, tem o mesmo significado, não faz diferença. Em alemão, mesma coisa. Eu tenho o porém, que eu posso dizer que é jedoch, entretanto, den noch, e todavia, indes. Jedoch, dennoch, indes. Qual a diferença entre eles? Não tem. Todos eles significam porém, entretanto, todavia. São a mesma coisa. Vou dar alguns exemplos, tá bem? Ich habe mit ihm gesprochen, hat jedoch nichts über seine Probleme gesagt. Eu conversei com ele não falou, entretanto, nada sobre seus problemas. Eu poderia ter colocado além do jedoch, dennoch. Hat dennoch nichts über seine Probleme gesagt. Ele não falou, entretanto, ou porém, ou todavia, nada sobre seus problemas. Então, aqui não faz diferença se eu for usar o jedoch, o dennoch, o indes. Significa simplesmente, porém, entretanto, todavia. Vamos dar um outro exemplo? Ich habe ihn eingeladen, dennoch ist nicht zu meiner Geburtstagparty gekommen. Eu convidei ele, né? Eu o convidei, habe ihn eingeladen. Dennoch, todavia, ist nicht zu meiner Geburtstagsparty gekommen. Todavia, ele não veio para minha festa de aniversário. Então,
Resumindo, são sinônimos jedoch, dennoch, indes. Inclusive, até o aber pode entrar aqui como um sinônimo, tem a mesma ideia adversativa. Depois disso, eu tenho o além disso. Foi a segunda pergunta aí da Bia. E o além disso, eu digo em alemão außerdem. Außerdem. Vou repetir de novo. Außerdem. Außerdem. Por exemplo, studiert Psychologie. Besucht außerdem einen Deutschkurs. Studiert Psychologie. Besucht außerdem einen Deutschkurs. Ele estuda psicologia. Ele frequenta, né, o curso de psicologia na faculdade. Ele frequenta, além disso, um curso de alemão. Einen Deutschkurs besuchen significa frequentar um curso de alemão. Besuchen significa também visitar. Mas, no caso de cursos, eu vou usar o besuchen. E aí é óbvio que não é visitar no curso de alemão, é frequentar. Studiert Psychologie. É difícil falar isso devagar. Foi até meio esquisita a minha pronúncia. Mas o Y tem som de umlaut. Psy. O CH tem som do I. Então, Psychologie. Studiert Psychologie. Besucht außerdem einen Deutschkurs. Ele frequenta, além disso, um curso de alemão. O außerdem pode vir na terceira posição, depois do verbo, ou pode vir até antes do verbo, né? Por exemplo, muss das Haus putzen, außerdem muss einkaufen gehen. Ele tem que limpar a casa, além disso, ele tem que ir fazer compras. Muss das Haus putzen, außerdem muss einkaufen gehen. E, por último, a Bia perguntou sobre sobretudo. Sobretudo, em alemão, eu digo vor allem. Vor allem. Vor allem. Vor allem significa sobretudo. Então, vamos ver algum exemplo? Lebensqualität bedeutet vor allem Sicherheit und Zufriedenheit. Lebensqualität bedeutet vor allem Sicherheit und Zufriedenheit. Significa qualidade de vida, Lebensqualität, bedeutet, significa vor allem, sobretudo, segurança e contentamentos, né? Ser contente, Zufriedenheit. Então, qualidade de vida significa sobretudo, né? Para além de tudo, sobretudo, a coisa que mais significa, né? Vor allem, sobretudo. Ou, vamos dar um outro exemplo. Risikomessung ist vor allem bei langfristigen Risiken ungenau und schwierig. A medição de risco, Risikomessung, ist vor allem, sobretudo, no caso de riscos a longo prazo, bei langfristigen Risiken, ungenau, incerta, genau significa exato, né? Inexata e difícil. Ungenau. Genau é exato, então o na frente vai ficar inexato. Inexato e difícil. Risikomessung ist vor allem bei langfristigen Risiken ungenau und schwierig. A medição de riscos é, sobretudo, em relação, né, no caso dos riscos a longo prazo, inexata e complicada. Então, aqui a gente aprendeu jedoch, dennoch, indes, außerdem e vor allem. Então, leia aí os exemplos novamente, tente fazer frases com essas palavrinhas. O único jeito de você memorizar, além de dormir, claro, as suas 8 horas muito bem dormidas por dia, é fazer ativamente frases com essas palavras. Então, crie as suas frases com essas palavras, você vai ver que isso vai fazer toda a diferença no seu processo de memorização. Tchau!